E está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software, e voltamos com a nossa parte 2 tão aguardada para poder falar sobre a parte de cima do ASP Top 10. Se você não está sabendo ainda, está por fora do que é o ASP Top 10, volta um episódio aí, não pula não, porque é extremamente relevante para você e o seu dia a dia como desenvolvedor de software. Então vamos falar aqui sobre a segunda metade, né? O top 5, as 5 vulnerabilidades do mundo mais danosas para o nosso software. E eu fiquei sabendo que tem algumas delas aqui que estão presentes em 100% das milhões de aplicações testadas, não é isso mesmo? Não, o bagulho é A sério. gente vai chegar lá então para poder falar sobre isso. E para poder começar, nós vamos falar sobre uma das vulnerabilidades mais geniais, mais legais de todas e mais divertidas de serem exploradas, e a minha favorita, que é o injection, né? E entra ano, sai ano, essa é outra que não adianta, né? Às vezes ela se junta, aglomera com mais alguns fatores, mas está sempre aparecendo. Sobe um pouquinho no pódio, desce um pouquinho, não importa, ela está presente. Bom, a vulnerabilidade de injection, ela começa com o erro na sua aplicação. Basicamente, ela gira em torno da sua aplicação aceitar um input de um usuário não confiável, e esse input, parte dele, ó, dele inteiro, vai ser executado com o comando da sua aplicação. E essa aplicação não vai validar essa entrada e vai executar esse comando. Não, mas calma aí, como assim? Se eu colocar um código em C# lá, minha aplicação vai executar esse código? Cara, potencialmente. Ou até mesmo JavaScript ou uma pesquisa de query de banco de dados. Então, por exemplo, se você tem uma rota de login, por exemplo, um formulário, se você tem um usuário e senha, e essa senha não é validada, eu posso colocar um select todos da sua tabela de usuários. Isso provavelmente o banco de dados vai retornar todos os usuários. Então, eu tenho diferentes tipos de injeção de dados aí, né? Algumas delas para bancos de dados, que são os famosos SQL injections, né? Enquanto isso, eu tenho outros tipos de injeção também, como o Arbitrary Code Execution, ou a injeção de JavaScript, né? Popularmente conhecido como XSS, dependendo da categoria e do modo como que você faz. E parece que tudo isso que você falou, ele está voltando sempre para o input do usuário, né? O que seriam maus exemplos e bons exemplos da utilização disso daí? Cara, perfeito. O que você falou são vários tipos de ataques de injection, e dentro desses ataques existem várias subcategorias, e todos eles se baseiam, de fato, na validação de entrada. Então, um exemplo ruim seria você não validar a entrada ou validar ela de forma incorreta, não completa. Então, você tem, por exemplo, uma validação de uma senha, só que de um e-mail, por exemplo, você permitir caracteres especiais, como porcentagem, setinha, mas você, por exemplo, vai ter um e-mail com 500 linhas, não é necessário, né, eu acho que ninguém tem um e-mail desse tamanho. Um exemplo que eu costumo dar para o pessoal quando a gente fala sobre esse tópico é o exemplo da validação do telefone. Então, um telefone, ele é um dado muito bem construído, que a gente sabe exatamente o que que vai ter nele. A gente sabe que ele tem um sinal de mais para informar o DDI, que ele tem 1, 2 ou 3 caracteres numéricos, né, para informar o DDI, o parênteses para o DDD, ele tem um hífen ou não, né, dependendo de como que você colocar a sua máscara. Pode ser que ele seja exclusivamente numérico, não tem problema. Mas a gente sabe principalmente que ele tem um limitador de tamanho, e a gente sabe que ele não possui nenhum caractere alfabético. E é engraçado porque o comentário que eu faço é o seguinte: olha, usualmente a gente utiliza programação orientada a objetos, né, para poder descrever o mundo, né, por meio do código. E a programação orientada a objetos, ela tem como objetivo, um deles, né, refletir os objetos do mundo real, representá-los dentro de um código, de uma certa forma, né. Então esse é um dos paradigmas desse tipo de programação. Agora, eu não conheço nenhum telefone do mundo real que tenha um caractere alfabético. Então por que que o seu telefone do código deveria ter, né? Ele deveria estar sendo validado para não compor, afinal, se o objetivo dele é refletir o objeto do mundo real, ele deveria espelhar essas mesmas características. Exatamente. E para o desenvolvedor não ter que ficar olhando de país em país qual o padrão de telefone, existem já diversos regex que você pode utilizar, que contém padrões universais de telefone, de e-mail, por exemplo. Então você vai abordar todas as possíveis vulnerabilidades que aquele campo poderia ter numa string completa, que é um regex, vai permitir tais caracteres, vai limitar. Então vai ser uma mão na roda. Então eu recomendo vocês darem uma pesquisada sobre regex. Então, apesar dessa ser minha vulnerabilidade favorita, eu acho que na resolução talvez ela seja até uma das mais simples, né? Em resumo, a gente precisa garantir que aquele campo receba única e exclusivamente o que é esperado para aquele campo. Até porque, assim, é muito antiga essa vulnerabilidade, desde que a internet ela existe, existem várias correções. Até para banco de dados, por exemplo, você não precisa fazer uma pesquisa com queries, pode usar ORMs, que nem o Prisma, e que vai preparar, você só vai mandar o query de tal, e aí já tem uma query construída que você não precisa digitar e não precisaria do seu código, daquele formulário estar vulnerável. Não corre o risco de concatenar a entrada do meu usuário com o comando que será executado, né?
Porque, assim, eu até entendo que nós demos aqui o exemplo do telefone, do e-mail, que são campos de caracteres muito bem definidos. Mas existem outros campos que o input não é tão simples assim de ser validado. Um campo de comentário, por exemplo, onde o usuário ele tem a liberdade de escrever aquilo que ele quiser, me parece ser um pouco mais complexo. Nesses casos, onde você tem textos maiores e que aceitam diferentes tipos de caracteres que podem ser utilizados para escrever um código válido, né, que pode ser executado em algum lugar da sua aplicação, a gente tem uma ferramenta muito boa que é o encoding, né, que é ao invés de você sanitizar, né, que é você apagar ou não permitir um tipo de caractere específico, você vai usar uma linguagem de conversão que vai representar aquele caractere de outra forma, né. Então o encoding ele faz isso. Então digamos que você não queira o caractere de maior e menor num campo de comentário para você impedir algum tipo de, XSS. Você utiliza o encoding que aquele caractere vai ser representado de outra forma, que não tem o risco de ser executado e ser interpretado como código, né. Então, basicamente o encoding ele torna aquele texto ali inofensivo para determinados tipos de interpretadores ou compiladores. Então as linguagens de hoje elas já estão vindo, pelo menos algumas delas, né, parece já ter essa preocupação de forma nativa, né, um escape de forma nativa na própria construção do framework da linguagem e da biblioteca. Então, estando resolvida essa parte do injection, vamos subir para o nosso top 4, chegando na pontinha do nosso pódio, né. Então o top 4 são as falhas criptográficas. Que nome bonito, outro nome bonito que aparece aqui, né, falhas criptográficas, mas ainda me parece um pouco genérico. E aí, Luquinhas, destrincha pra gente aí, por favor, o que que significa essas falhas criptográficas? Então esse item 4, né, de falhas criptográficas, ele abrange várias falhas diferentes, né, assim como todos os outros, mas vão estar relacionadas ao uso de funções criptográficas, nos diversos contextos, né. Por exemplo, na hora de você criptografar uma senha nova de um usuário novo, né, quais são as melhores práticas, né, para você fazer isso, quais algoritmos são os melhores para você utilizar, né, se você vai colocar um salt antes e depois, vai colocar um salt depois, né, o salt é Um tempero, um um tempero, um salzinho, né? salzinho a mais que você coloca na função de conversão, justamente para você tornar mais imprevisível ainda qual que é aquele resultado final daquela senha. E aí pode ter vários tipos de problemas, por exemplo, o uso de algoritmos já muito antigos, tipo, o MD5, SHA-1. Algoritmos que já foram quebrados pela fraqueza matemática deles, né, e que hoje eles já não seriam mais significativos em questão de criptografia. Sim, são mais facilmente burláveis ali, né. Mas também vai falar sobre coisas como o armazenamento correto de chaves, né. Se você coloca suas chaves em locais acessíveis, né, às vezes uma chave no código vai entrar em falhas de criptografia, então você tem que utilizar um key vault, por exemplo, um armazenamento adequado. Se você faz a rotação adequada dessas chaves, né, então troca periodicamente, né, evitando justamente que vazamentos comprometam, né, a integridade desses dados. Então ter um bom processo de rotação de chaves também acaba caindo aí dentro, né, um processo de criptografia em trânsito, criptografia em repouso dos dados, ter uma boa separação de ambientes, né, para categoria diferente de dados onde eles podem estar armazenados ou não, isso tudo entra dentro dessa categoria, certo? Certo, exatamente. E vamos entrar no nosso pódio então, começando com a nossa medalha de bronze desse ano, que aparece pela primeira vez na lista da OASP Top 10 e já chega marcando um lugarzaço, hein. Em terceiro lugar, nós temos o Software Supply Chain Failures. Então, a novidade que aparece na lista da OASP, mas que deveras nos últimos 4 anos eu vi muitas e muitas notícias sobre o assunto, né. E aí, o que que é esse cara, né? O que que significa Software Supply Chain Failures, né, o as falhas de cadeia de suprimentos de software. Então esse que antes também poderia ser chamado de componentes vulneráveis, né, o vulnerable components, na minha opinião, o novo nome é mais adequado mesmo, assim, visto as características, né, dos ataques que estão relacionados a esse item, né. Então esse item 3 ele tá relacionado lá com o item 8, né, onde a gente tinha, a integridade, né, da bibliotecas que a gente importa, e nesse caso a gente volta a falar dessas bibliotecas externas, frameworks, né, pacotes da NPM, pacotes do cargo, plugins que a gente instala na pipeline, na infraestrutura, né, todos, pacotes de software, trechos de código que a gente utiliza, que não foram desenvolvidos pela gente, né. Existe um debate de qual que é o número exato, mas, eu já vi tanto de 70 a 90% de código que está executando de fato no final, né, quando você acessa seu site que você construiu,
de 70 a 90% desse código ele foi desenvolvido por outras pessoas, né, por outros Você desenvolvedores. diz assim, somando as bibliotecas, os frameworks e tudo mais que opera ali por detrás, né? Exatamente. Isso mostra o quão importante é esse código externo, né? Ele é a base para grande parte da internet, grande parte da infraestrutura que a gente utiliza para desenvolver. Eu particularmente não lembro qual que foi a última vez que eu acessei um código escrito em assembly puro, sem nenhum tipo de importação, né? É, exatamente. Então, assim, com certeza alguém te ajudou, né? Então, por isso que é tão importante olhar para as falhas de cadeia de suprimentos. O caso, para mim, mais fatídico disso é da biblioteca XZ-Utils, um agente malicioso, né, codinome Jiateng, né, Jiateng, passou a contribuir no projeto, né, o XZ-Utils é uma biblioteca de utilidades de descompressão, compressão e algumas outras coisas, muito utilizada no Linux, né, se eu não me engano, quase todas as distribuições do Linux possuem essa biblioteca. E aí uma pessoa passou a contribuir, né, sendo uma biblioteca open source, uma pessoa começou a contribuir, ficou 2 anos contribuindo, fazendo Ganhou commit. confiança da comunidade, né? Fez realmente contribuições relevantes para a biblioteca. Exatamente. E do nada essa pessoa, do nada não, né? Tudo planejado. Essa pessoa subiu, né, um trecho malicioso de código ali num blob escondido e ninguém percebeu. Até que um engenheiro da Microsoft estava debugando alguma coisa assim no computador dele, fazendo um benchmark. Ele percebeu uma diferença de alguns milissegundos assim na execução de uma função, ele ficou estranho, estranho isso aqui. E aí ele foi investigar e descobriu esse trecho de código malicioso aí nessa biblioteca, né, e impediu aí que isso se tornasse um problema maior, né, Cara, muito maior. que incrível a gente pensar que, por causa de um engenheiro da Microsoft que percebeu uma diferença de milissegundos na chamada, a gente teve a descoberta de um problema tão crítico, né, e tão profundo quanto esse. Isso nos leva a pensar, né, onde mais tem coisas parecidas, onde não tivemos. Pensei nisso exatamente agora, né? Quantas bibliotecas talvez não estejam com problemas nesse momento e que a gente só vai descobrir no futuro, né? Beleza, mas e aí? Temos bons exemplos, temos maus exemplos, mas e eu como dev, o que eu faço? Para esse item triste tem várias coisas que a gente deve fazer para se defender contra esse tipo de ataque, né. Primeiro, manter sempre as bibliotecas do seu software na última versão, né, as bibliotecas que você utiliza, bem atualizadas e utilizar um tipo de ferramenta que a gente utiliza diariamente aqui, né, no nosso time de segurança, que é o SCA, né, vai verificar justamente a composição do seu software ali, todas as bibliotecas que ele utiliza, as frameworks, e ele vai ir lá na base da NVD, né, que é a base onde armazena todas as CVEs, né, que são cadastradas, e vai verificar se existe alguma CVE ativa para aquela biblioteca. Então, só para deixar claro, CVE é uma vulnerabilidade já conhecida e catalogada, né? Exatamente. Você tendo esse relatório, né, ali com todas as vulnerabilidades, você vê quais bibliotecas precisam ser atualizadas ou não, né. É importante ter essa verificação constante, né. Melhor ainda é você colocar esse tipo de verificação no seu pipeline, né, e quebrar ele caso tenha alguma biblioteca com uma vulnerabilidade crítica, por exemplo. E aí volta para outro tópico que a gente já falou, que é o Shift Left Security, né? Mais uma vez os tópicos começam a se encaixar aqui, né? Eu tenho a sensação de que nada na segurança ela anda de forma isolada, né? Ou pelo menos é bem raro. Dá a sensação de que eles sempre andam juntos, uma coisa vai construindo a outra, uma vulnerabilidade é sempre um conjunto de falhas, né? Sim, exatamente. E agora vamos subir mais um degrau no nosso pódio e ir para a nossa medalha de prata. Security Misconfiguration, mais uma figurinha repetida, só que dessa vez no Top 10 de 2025 aparece algumas posições acima do esperado, hein? Eu, particularmente, não achei que ela fosse estar tão alta assim. Talvez nem que voltasse a aparecer, que fosse quebrada em outras categorias, não sei. Mas cá está ela, resistente no top 2. Pois é, cara, ela voltou. Acredito que, já até antecipando um pouco, eu acho que a maior causa dela ter voltado é o crescimento de IA, porque a configuração ela depende de contexto. E basicamente a falha de configuração, né, o misconfiguration, ele gira em torno da sua aplicação não estar bem configurada. Você ter uma porta de banco de dados aberta, você ter usuários com senha padrão ainda, certificados com a senha de assinatura padrão, tudo isso engloba as falhas de segurança, de configuração. Que nem eu falei do certificado, por exemplo, você pode ter melhor forma de identificação, MFA, você pode ter tudo, mas vai lá seu certificado, a senha dele é pública e o que a pessoa consegue personificar qualquer um. Então você ter esses exemplos, assim, é muita coisa. Sei que parece bastante coisa a gente olhar, certificado, JWT, autenticação, MFA, é muita coisa, mas são pequenos detalhes que fazem muita diferença na aplicação. Como a gente acabou de comentar, né, nada da segurança ela é isolada, né? Então você vai juntando uma pecinha de quebra-cabeça daqui e dali e de repente você tem uma figura inteira que você acabou montando. Beleza, a gente tem alguns exemplos ruins, né, do que pode ser isso. Então,
você não colocar o hardening de maneira apropriada, você não listar a sua nuvem das maneiras corretas, validar seus certificados, né, aplicar as toggle features específicas que podem melhorar a robustez da sua aplicação. Mas e agora, para quem está ouvindo a gente, o que que essa pessoa pode buscar fazer para conhecer quais são essas possíveis falhas de configuração? Porque, como você comentou, né, eu imagino que isso tenha crescido por causa da utilização da IA, e eu posso até concordar com você, mas eu duvido muito que as pessoas vão parar de utilizar a IA. E aí, o que que eu posso fazer a respeito? Não, com certeza. Existem 2 cenários. Existe o caminho que já a aplicação já está desenvolvida, já está pronta, só que as configurações estão erradas. E existe o cenário que você vai começar a aplicação do zero e você vai começar estabelecendo as configurações. Para o primeiro cenário, onde a aplicação não está pronta, acho que o melhor processo é juntar com um time de QA, uma coisa do tipo, para poder testar a aplicação de fato, testar as configurações dela se estão de uma forma padrão, rodar um Nmap, por exemplo, na aplicação, para ver se as portas estão abertas, deveriam estar abertas de fato, para ver se os usuários de administrador, eles possuem uma senha que seja segura, certificada, ele está com um token diferente do padrão e várias outras coisas. E para o que está começando agora, eu acho que a gente até conversou um pouco, que é a famosa sabatina de segurança, você ler de fato a documentação daquilo que você está usando, você não usar aplicativos que não sejam necessários para somar a sua aplicação, que vão ficar lá boiando e somando dados à toa. Limpar todos os recursos, features que não são mais necessários na sua aplicação sempre foi uma boa prática, né? Exatamente. E que eu falei, essa batina ela é muito importante, porque você juntar com grupos de pessoas para entender como aquela aplicação funciona e ver se aquela configuração deveria ser daquele jeito, ou você ler, isso é muito importante, tá, desenvolvedores? Leiam a documentação, mas que dói muito falar isso, eu também não gosto muito de ler, mas a documentação é muito importante, porque ela fala o que são as configurações padrão, o que deve ser alterado, como que a aplicação ela vem já moldada, então é muito importante você ter contato a documentação, tá com ela debaixo do braço, para você utilizar ela de fato. E outra coisa que você comentou é não confiar na IA para poder fazer decisões que são baseadas em contextos, né? Então, quando você precisar de ativar, desativar algum recurso, que você saiba exatamente o que que é aquilo que você está fazendo para poder ter a garantia da sua decisão. Exatamente. A IA ela é mão na roda, todo mundo sabe. Ela é útil demais, faz código, cria código, corrige, só que o contexto ela não entende exatamente. Você pode até tentar explicar um pouco para ela, mas não vai ser o que um humano vai conseguir interpretar. Você sabe que essa aplicação ela deveria funcionar de uma forma específica, mas a IA ela não consegue pegar direito essa visão e ela vai fazer uma configuração que não deveria. Então ela é muito útil, vai te ajudar a talvez melhorar essa configuração, mas você precisa ir guiando e fazendo a revisão manualmente. E agora a gente vai para o nosso top 1. O saudosista Broken Access Control. E parabéns aí, mais um ano, né, onde o Broken Access Control aparece e aparece em uma posição extremamente relevante. São várias e várias listas em sequência, onde ele aparece pelo menos no top 3, né, 2 em seguidas no top 1. Então, o Broken Access Control passaram-se 4 anos desde a última lista e ele continua sendo a vulnerabilidade potencialmente mais danosa do mundo em relação a aplicações web. E aí, Luquinhas, o que que é esse cara? E o que que a gente tem que fazer para tirar ele dessa lista pro próximo daqui 4 anos? Não é possível que ele vai continuar lá de novo. Cara, vai ser um trabalho difícil. Presente em nada mais, nada menos do que 100% das aplicações testadas pela OWASP. Essa vulnerabilidade, ela é, Peraí, assim... você tá me dizendo que a WASP ela fez essa pesquisa com milhares de aplicações e em 100% delas, Milhões. milhões de aplicações, e em 100% delas existe alguma forma de Broken Access Control presente. Exatamente. Esse cara não tá no top 1 à toa, né? Não tá. E vamos lá, né, vamos falar sobre alguns dos problemas, né, que estão relacionados com Broken Access, né. Primeiro, o mais básico, que talvez seja o motivo principal dela aparecer tantas vezes, é a falta de reforço do princípio de privilégio mínimo. Os profissionais de segurança estão falando isso aí há décadas, décadas, décadas e décadas, né. E esse princípio, ele ainda não é seguido à risca, né, não é um princípio básico da computação no geral, mas deveria ser, porque o princípio do privilégio mínimo, ele vai falar: um usuário daquele sistema, né, um agente que agora a gente tem que falar de agentes também, né, que tem a agência, né, dentro de um contexto, né, eles só podem ser permitidos a fazer aquilo que é o mínimo necessário para eles conseguirem fazer sua função ali dentro. Também, e isso não vale só em relação a permissões para fazer determinadas funções, mas horários também, né, quais horários esse agente, esse usuário vai poder fazer isso, né, a quantidade também, né, quantas vezes essa pessoa pode fazer isso. Então é você ter muito bem controlado aquilo que essa pessoa pode fazer e dar só esse acesso, né, para essa pessoa, nada mais, nada menos que o necessário. Então o padrão ele deveria ser permitir somente o mínimo de início, ao invés de dar tudo e depois ir tirando. Exatamente.
Exatamente. É melhor você autorizar um caso extra ali que surge do que deixar todo mundo fazer a mesma coisa e ter que lidar com o dano do ataque depois, né. Então, a questão do privilégio mínimo é algo crucial para o Broken Access Control, tem que ser reforçado, né, e bem configurado, né, nas diversas ferramentas de identidade, né, que a gente utiliza. Mas a gente também tem diversos outros problemas em relação a isso, por exemplo, o IDOR, né, que é uma vulnerabilidade bem comum. Dá um exemplo de código aí pra gente. O que que é esse IDOR e como é que ele opera? Sabe quando você acessa um site que você tem um cadastro ali, nem precisa ser um site que você tem um cadastro, mas você tem, digamos, um site com uma lista de livros, né, lista de alguma coisa, assim, que você pode acessar, diversas coisas na mesma categoria. Aí você olha na URL e tem um número, né, no final, tipo, /books/ e um número ali qualquer, né, tipo 1003. A gente que já desenvolve, né, a gente chega à conclusão, tá, esse é o ID desse item, né. E muitas vezes a gente não atina que isso é uma vulnerabilidade, né, pode ser uma vulnerabilidade. Claro que se for publicamente acessível, tudo bem, né, você ter um ID ali e ele ser sequencial, né, se você colocar 1004, 1005, você vai ver outros itens da mesma categoria, né. Imagino que uma listagem de livros talvez não tenha problema por ser público, mas se eu tô falando que essa listagem são de documentos pessoais meus em um site do governo, ou talvez, não sei, alguma coisa até talvez um pouco mais crítico, como um site de um hospital, onde eu tô vendo um laudo médico meu, né? Exatamente, exatamente. É aí que surge o problema de broken access, né, que é quando você vai, acessar um documento, um arquivo, uma página privada, ela tem um ID sequencial e numérico, né, e você simplesmente mudando aquele ID ali para o próximo ou para o anterior, você acessa outro documento que não te pertence. Então esse é o grande problema do IDOR relacionado a broken access, né. Engraçado que muitas vezes quando a gente está desenvolvendo eu nem paro para pensar sobre isso, né, mas entender que o comando que você envia na URL ou no body, ele não pode ser assumido como verdadeiro, né, porque afinal eles podem ser mudados pelo usuário. Eu posso interceptar o body da minha requisição e escrever o body eu mesmo, seja por meio de um proxy no meu computador ou por meio do Postman, escrever a requisição direto para o back, né. E na URL então nem se fala, no próprio browser eu vou lá, edito ela, aperto enter e pronto. Com certeza. Se fosse para escolher, os controles eles são preferíveis de estar no back-end do que no front-end. Sempre, né. Sempre, porque o atacante ele nunca vai atacar usando só o front-end. Ele com certeza vai abrir o Postman, o Burp Suite dele e vai modificar as requisições ali na mão e vai achar esse tipo de vulnerabilidade com certeza, se não tiver sido tratado previamente, né. O IDOR foi um excelente exemplo, né. IDOR significa Insecure Direct Object Reference, né, uma referência direta a um objeto de forma insegura. Então, por exemplo, o laudo médico, né, que é onde a gente tem uma página privada com um ID lá na URL, se eu mudar ele e acessar outro laudo, é exatamente isso, né, um acesso direto. E, assim, às vezes o sistema ele até verifica que eu estou logado, né, ele sabe que eu estou logado, que eu faço parte daquele grande grupo do sistema, mas ele não consegue diferenciar que eu poderia ter acesso a um dos laudos, mas não ao outro, né. Então, tem essa diferençazinha aí de outra categoria que a gente falou, que foram das falhas de autenticação, né. Então o Broken Access, ele já passou da parte do login, né, eu já estou logado dentro do sistema. Agora o que o sistema falha em identificar é onde eu posso e onde eu não posso ir. Então um exemplo que a gente costuma sempre trazer é quando você entra numa empresa ou você vai num show, você até apresenta o ingresso na entrada, você é validado pelo segurança, bate ali o QR Code, o bip, coloca a pulseirinha no seu braço e você entra. Mas poder estar dentro do show não significa poder ir no camarote, né, então tem que ter essa diferença de contextos dentro do seu cenário. E acho que volta para o que você falou no início, é garantir o mínimo possível primeiro. O cara que tem que ir no camarote é quem vai cantar lá no palco. Não, beleza, agora que eu sei quem que é, eu vou dar essa exceção, essa autorização pra ele especial, né. Mas no início tá todo mundo proibido. Uau! Então o Broken Access mais uma vez aparece aqui de forma extraordinária, né, da nossa lista, 100% das aplicações testadas, 100% é um número bem grande, viu, bem, bem grande. E espero que a gente tenha feito a nossa parte para que daqui 4 anos, né, quando a WASP lançar novamente a lista de top 10 dela, pô, vai, vamos descer ali, não vou sonhar para falar: "Ah, eu quero ver ele fora da lista", mas pelo menos fora do top 3, né, vamos descer um bocado aí, porque a nossa parte a gente tá fazendo desse lado, né. Então tomem consciência do software de vocês, testem bastante, voltem aí, acessem a lista da WASP, escutam de novo as dicas, leiam lá as documentações, façam o que tiver que fazer e, por favor, incomodem os times de segurança, porque eles precisam dar apoio para que vocês possam desenvolver bons softwares, né. Afinal, tem que ser um conjunto, não adianta ambos os lados trabalharem de forma separada, né.
Acho que com essas dicas maravilhosas aqui e essas chamadas para ações, a gente pode encerrar o episódio, né? Já tá suficiente. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido construtivo. Dê um confere lá no ASP Top 10 e até mais. Valeu! Valeu, gente. Valeu, pessoal.